Olá, nós estamos mais uma vez juntos. Eu espero que não tenha demorado tanto você voltar para assistir um segundo resumo da química. Nós continuamos trabalhando muito para que a nossa química do sucesso continue funcionando em sua vida. E que você cada vez mais, quanto mais o tempo passa junto conosco, vá diminuindo a distância entre você e ela. E cada vez mais apaixonado, você vai conseguindo aprender com mais facilidade. É maravilhoso estudar química. E essa aula que nós vamos trabalhar hoje, sem sombra de dúvidas, é uma das mais gostosas que se tem para conversar. É história. A gente vai continuar falando sobre história da química, só que dessa vez histórico da tabela periódica. É impressionante. Todos os lugares que um professor de química chega, e isso não foge para mim, a gente acontece do mesmo jeito. Então, todo lugar que eu chego, que alguém descobre que eu sou professor e que sou professor de química, pergunta logo sobre a tabela periódica. Ela ainda existe? Existe. E é a mesma. Vai completar 100 anos em 1914. Vamos falar um pouquinho dessa história? Vamos conversar sobre a história da tabela periódica para que a gente possa atingir o mais rápido possível o sucesso dos nossos vestibulares. Tabela periódica, uma organização dos elementos, de todos os elementos que se conhece, mas nem sempre se conheceu tantos elementos assim. Se a gente analisar a história da tabela periódica e colocar essa régua do tempo aí, o histórico da tabela periódica é igual ao histórico da química. A primeira ideia da química em si é de Antoine Lavoisier. Esse cidadão aí simpático, com essa carinha de francês, ele montou o Tratado Elementar da Química, onde organiza pela primeira vez os elementos em uma tabela. Muito embora as pessoas não considerem como sendo a primeira tabela periódica, na minha ótica, esse é o começo da química, esse é o pontapé inicial. A partir daí surge essa nova ciência, a ciência que veio para revolucionar a história desse planeta, a química. Ela surge com Lavoisier. Passa um tempinho, 27 anos aproximadamente, aí a gente vai ter uma tabela periódica que muita gente já ouviu falar. Essa figura exótica que apareceu aí no canto esquerdo do seu vídeo, nada mais é do que Dobereine. Dobereine foi um grande pensador físico, por natureza, e matemático. Ele conseguiu organizar esses elementos de 3 em 3. Esses elementos organizados de 3 em 3, por característica reacional, por várias tentativas de reações, foi chamada de tríade. Ela é uma média. Se você observar o lítio, o sódio e o potássio, que hoje não é por acaso que faz parte da mesma família, a massa do lítio 7, observa aí no teu canto direito do vídeo, o sódio 23 e o potássio 39. Agora faz uma média entre as extremidades. Somos 7 do lítio, o Li, com 39 do potássio, do K. 7 mais 39, 46, que dividido por 2 dá o elemento do meio, que é o sódio. Essas são as tríades. Funcionou muito bem, viu? Para o que ele tinha em mãos, foi maravilhoso. É porque a gente não conhecia nesse momento da história, em 1817, não existia nem eletricidade ainda, muito menos você conhecer número atômico, radioatividade, não havia essa possibilidade, não tinha como você fazer isso. Então, quando ele organiza esses elementos por tentativas reacionais, foi maravilhoso. Ele realmente deu uma grande contribuição para a sociedade. São as tríades de Dobereine. TD, tríades de Dobereine. Não esquece não, hein? E aí surge o parafuso telúrico de Chancortot. É engraçado, porque essa imagem aí marcou minha infância. Essa imagem do parafuso telúrico de Chancortot lembra muito um rolo de papel higiênico. Se você observar aquela partezinha de papelão que fica dentro do papel higiênico, lembra muito essa tabela periódica. Longe de mim comparar a química a papel higiênico, pelo amor de Deus. Porque química definitivamente não tem nada a ver com isso. Química é maravilhoso, é lindo. Mas se você observar, lembra muito, ela é tridimensional, ela é um rolo, por isso que isso é chamado parafuso telúrico de Chancortot. Ele organiza os elementos por ordem crescente de massa. Se você observar direitinho, bem atentamente esse rolo que está aí, pouco abaixo da foto dele, você vai perceber que em coluna, um abaixo do outro, tem lítio, sódio e potássio, que fazem parte da família 1A. Berílio, magnésio e cálcio, que fazem parte da família 2A, coluna 2. Boro e alumínio, que fazem parte da coluna 3 e por aí em diante. Essa tabela organizou 40 elementos. Todos os elementos organizados em ordem crescente de massa, porque eu repito, ainda não se conheciam os números atômicos. Isso aí foi um passo muito grande para a história. Tudo é em ordem de massa, ou seja, tudo é feito em relação à estequiometria. Tem muito aluno que odeia esse assunto. Esse assunto é um dos mais importantes da química. A palavra química significa reação.
E o estudo das reações é importante para tudo em química. A tabela periódica, o histórico da tabela periódica é feito basicamente analisando as estequiometrias, as reações, o balanceamento das reações, as leis das reações. Isso não pode ser jogado de lado, não. Elementos semelhantes fazem parte da mesma linha vertical, fazendo parte de grupos ou famílias. O parafuso, porque ele ia descendo como um rolinho de papel higiênico e organizado em ordem crescente de massa, que ia do lítio até o elemento de número atômico 40, que seria o cálcio, que ainda hoje é assim, viu? Não está errado não, a maior parte dos elementos ele acertou. Foi muito legal também a contribuição de Champcourtot. Depois de Champcourtot, em 1866, surgiu uma tabela periódica que eu acho que é a tabela periódica mais romântica da química. Na história da química, definitivamente essa é a mais romântica. Não é aceita como científica, ela não é aceita como fazendo parte da história da tabela periódica, mas é bonita. São as oitavas de Newton. Sinceramente mesmo, o que está aí não está me dizendo nada, porque eu não entendo nada de música. O conhecimento musical é zero, talvez negativo. Por isso eu prefiro imaginar. Na minha cabeça, Newton ficou ouvindo uma linda sinfonia enquanto pensava na tabela periódica. E talvez fosse como um bolero de Ravel, na Praia do Jacaré, lá na Paraíba, que você vai lá ver aquele pôr do sol maravilhoso, que particularmente eu gosto muito, é bastante romântico. Se tiver algum dia a oportunidade, vá lá visitar a Paraíba, ali passando um pouquinho de João Pessoa, do lado esquerdo, na beira de um rio. É lindo o pôr do sol com o bolero de Ravel. Na minha cabeça ele pensou assim: lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio e cálcio. Óbvio que minha voz também não ajuda muito, mas seria mais ou menos isso. Um tan, tananã, 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 e por aí vai embora. É óbvio que não é isso. Definitivamente não é isso. Ele não pensou dessa maneira, mas ele colocou em notas musicais. Organizou de 8 em 8 através das notas musicais, que na minha vida infantil com a música, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ele organiza isso em ordem crescente. O engraçado é que Newton, ele era físico e ele era músico. E eu tenho um grande amigo, um amigo pessoal, um amigo do coração, que é físico e músico. E meio doido, não sei se Newton era do louco não, mas meu amigo é maluco, ele dorme 2 horas por dia, acha que é normal. Meu amigo César Staunig, daqui a pouco ele aparece por aí, tem uma foto dele ainda nessa apresentação. Músico, cientista, lei das oitavas, organizava de 8 em 8 os elementos por propriedades químicas, como você pode ler, que se repetiam de 8 em 8 elementos, assim como as notas musicais, elas se repetem. São as famílias lítio, sódio, potássio. Aí você tem a família A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, berílio, magnésio, cálcio, trôncio, bário e rádio. A tabela periódica ela tem 7 linhas hoje, né? Ele organizou de 8 em 8 esses elementos. Foi legal. Mas não é científico não, viu? É só questão histórica. Em 1871 surge o divisor de águas. Aí não. E o que eu acho interessante é que 1871 é uma data próxima com a descoberta do elétron. Aqui já existia eletricidade, a coisa já tinha mudado, já tinha viagem de trem. E Mendeleev, que é essa figura que parece um duende, alguém já disse que parece um personagem de um filme, que eu não vou citar, você use sua criatividade e imagine. Mendeleev, ele monta a estrutura da tabela periódica. Eu ganhei um livro por ocasião do meu aniversário, ano passado, do meu amigo César Staunig, que eu acabei de citá-lo, que é essa figura exótica aí, professor de física. Tá até simpático, não é tão bonitinho não, viu, rapaz? Mas ele me deu um livro que é O Sonho de Mendeleev. Eu tive a oportunidade de ler e conhecer um pouco mais sobre a história de Mendeleev, um livro bem romântico em relação à química. Não é tão assim voltado para um vestibular não, mas se você tem curiosidade com química, vale a pena ler sim. E nesse livro, O Sonho de Mendeleev, ele conta a história da descoberta dessa tabela periódica, como o Mendeleev criou a tabela periódica, como foi montada a tabela periódica. E essa tabela periódica ela foi montada numa viagem de trem, de acordo com fontes da sua biografia. E é nessa viagem de trem que ele estava indo dar uma palestra sobre pasteurização, sobre produção de leite e queijo. Mendeleev ele começa a jogar paciência em cima de um baú que era como se fosse a mala dele. E quando ele monta a paciência, ele tem a ideia de montar uma tabela periódica como se fosse um jogo de paciência, ou seja, usando um baralho. Um baralho. E ele usa essas cartas do baralho para que ele possa fazer essa tabela periódica. E aí ele pega umas fichas com o nome dos elementos e características reacionais e monta o esqueleto. E chega inclusive a prever que existem espaços vazios na tabela periódica que iam ser descobertos depois.
Tá aí o texto, contando exatamente o que eu falei. Tá aí a imagem do baralho para você jogar uma âncora agora no teu cérebro. Não esquece, por favor, Mendeleev ele pensou como um jogo de paciência e montou o esqueleto da tabela periódica. Qual foi o erro de Mendeleev? A tabela dele também foi organizada em ordem crescente de massa, não foi em relação ao número atômico. E aí um menino, menos de 23 anos de idade, monta a tabela periódica atual. Infelizmente ele é morto em guerra, na Primeira Guerra Mundial. Isso foi ridículo, a ciência perdeu talvez o maior nome em tempo curto, mas ele antes de morrer já tinha descoberto o número atômico e deu a identidade, deu a característica dos elementos. E a tabela periódica atual é dele, Henry Moseley. Uma homenagem a ele, se você puder aplaudir agora na sua casa, faça essa homenagem póstuma a esse grande cientista, porque ele realmente revolucionou. Ele descobriu o número atômico. Quando ele descobre o número atômico, ele define que cada elemento tem um número atômico que é dele e que ninguém mais pode tomar. É como a sua mão direita. A sua mão direita ela é única. Se você olhar para a sua mão direita agora ou a sua mão esquerda, não existe nenhuma outra mão na Terra igual à sua. Cada elemento tem a sua mão direita, cada elemento tem o seu número atômico, tem a sua identidade e nada pode interferir nisso. E Moseley percebeu. E percebendo essa característica dos elementos, ele monta a sua tabela periódica. A tabela periódica de Moseley vai aparecer na próxima apresentação da gente. Ela tem 18 colunas, 7 linhas, pererê. Daqui a pouco vem a segunda parte da tabela periódica. Muito obrigado por você ter assistido o nosso segundo resumo. Aproveite porque ainda tem mais. Tem mais aí resumos para que você vá ouvindo, vá lembrando, vá degustando, vá se deliciando com a química, porque é maravilhoso. E não esquece de visitar sempre nosso site, indicar para os seus amigos, www.quimicadosucesso.com.br. Galerinha, muito obrigado, até a próxima.